Olá, bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo a gente vai falar sobre correlações e também vai aprender a fazer gráficos de dispersão para ver essas correlações. O material você encontra para baixar no meu GitHub. A descrição de que material é esse está na descrição desse vídeo. A gente vai começar então falando sobre relação entre variáveis. A gente tem aqui um gráfico que foi construído a partir desses dados aqui, que mostra a relação entre idade em meses de crianças e palavras produzidas por ela. Esse gráfico aqui vem do conjunto de dados que vocês pegam lá no meu GitHub, né, que foi compilado a partir desse conjunto maior aqui, e ele é, na verdade, uma mediana de quantas palavras várias crianças com 20 meses, 25 meses, 30 meses, por exemplo, produziam naquela idade, tá? Então a gente pegou a mediana desses valores e o que a gente consegue ver com esse gráfico aqui é o seguinte: uma criança de 20 meses, né, segundo esses dados que a gente tem, aos 20 meses, esse valor aí mediano da produção de palavras é em torno de pouco menos de 100 palavras aqui, tá? Vamos pegar aos 25 meses, você tem algo próximo de 250. Então, cada pontinho desse está mostrando uma relação entre idade, que é a nossa variável que está no eixo x, e palavras produzidas, que é a nossa variável que está no eixo y. E aqui a gente vê que existe algo que a gente pode chamar de uma correlação positiva entre esses valores. Por que que positivo? Porque o aumento de x ocorre com o aumento de y. Aqui a gente tem uma correlação um pouquinho diferente, tá? Esses dados são do Bodo Winter, né? O autor do livro que eu indiquei alguns vídeos atrás, a referência está aqui embaixo. E o que ele fez foi mostrar a relação entre tempo de resposta, né, o tempo que as pessoas levavam para reconhecer algumas palavras do inglês, e a frequência dessas palavras. Ele usou o logaritmo, tá, desses números. Logaritmo é uma medida que ajuda a deixar mais simétrica a distribuição de dados assimétricos. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai tratar disso em outros vídeos mais para frente, mas o que esse gráfico aqui mostra é uma relação entre frequência e tempo de resposta. E o que a gente vê, né, para todas essas palavras é a seguinte tendência: conforme a frequência aumenta, o tempo de resposta diminui. Então, uma palavra com uma frequência baixa tem um tempo de resposta mais alto. O que faz sentido, né? Quanto menos eu vejo uma palavra, talvez seja mais difícil, eu demore mais para acessar, para reconhecer essa palavra. Aqui, por outro lado, quanto mais a criança cresce, mais palavras ela é capaz de produzir. Então aqui a gente tem o que se chama de correlação negativa, tá errado aqui, é negativa, e eu não vou regravar esse vídeo porque eu já estou gravando muito vídeo. Correlação negativa, em que a gente tem uma situação em que o aumento de x ocorre com a diminuição de y. Então, conforme meu x aumenta, o meu y aqui vai diminuindo. A correlação é uma medida estatística representada pela letra R, cujo valor varia entre -1 e 1. Tá? Aqui a gente está vendo correlações de uma maneira gráfica, mas a gente quer extrair estatísticas que descrevam essa correlação. Lembra que a gente tinha lá uma medida como a média, como a mediana, que descreviam dados? A gente também consegue descrever certas correlações. E para descrever, a gente tem o valor de R, que varia entre -1 e 1. Se a correlação é positiva, o valor é maior que 1, por isso que a gente chama de correlação positiva. Se a correlação é negativa, esse valor vai ser menor que 0, e por isso a gente chama de correlação negativa. Quanto mais próximo de -1 ou 1 estiver esse valor de R, mais forte é a relação entre duas variáveis. Vamos ver alguns exemplos aqui de dados que são simulados. Aqui, por exemplo, a gente tem uma correlação -1 e uma correlação 1. É o maior valor, né, são os maiores valores que a correlação pode ter. Então, aqui o que a gente vê é que quando esse valor é -1 ou 1, os dados caem todos sobre uma reta que mostra como y e x se relacionam, tá certo? Tanto para -1 quanto
para 1. A gente não tem essa reta perfeitinha aqui nesses gráficos, nesses dados que a gente tem para os nossos gráficos, tá? Mas aqui, quando a correlação é menos 1 e 1, essa reta, os pontos caem todos sobre essa reta. Quando a gente tem um menos 0,09 ou um 0,9, a gente vê que os dados não estão mais na reta, mas estão bem concentrados, mostrando mais ou menos uma linha, né? Por isso até que a gente vai chamar de correlação linear. Aqui negativa, né? E aqui positiva. Mesma coisa para 0,7, aí quando a gente vai para menos 0,07 e 0,7, a gente vê que os dados começam a ficar mais espalhadinhos, embora a gente consiga pensar que há alguma reta aqui. Menos 0,4 e 0,4. A gente vê que isso começa a ficar ainda mais disperso, até que 0 é correlação nenhuma, os dados estão todos espalhadinhos por aqui, tá? O R, ele fala da correlação entre duas variáveis, mas a gente tem que ter cuidado com esse valor, tá? Ele é uma descrição dessa correlação entre duas variáveis, mas a gente não pode fazer, com base só no R, inferências, né? Do tipo, minha correlação aí teve 0,9, então tem uma relação muito grande entre essas variáveis. Bom, vai depender de várias questões, inclusive de quantos dados você tem ali naquela amostra. A gente vai ver isso bem mais para frente aqui nesse curso, mas o que vocês têm que saber por enquanto é que a correlação é essa medida que vai de menos 1 a 1, e o que ela mostra é uma correlação, né, uma força de correlação entre duas variáveis. Como é que eu posso extrair o valor de R de duas variáveis? Vamos fazer aqui com os dados que a gente fez para aquisição da linguagem, né, para aquele gráfico sobre produção e idade da criança em meses. Então a gente vai importar esse arquivo, tá? O arquivo aquisição mediana, que está lá no meu GitHub. Eu vou salvar esse objeto com o nome aquisição, aquisical na verdade. Vou inspecionar para ver os nomes das colunas que eu tenho aqui. E aí eu vejo que eu tenho duas colunas, né? Um data frame com 15 observações de duas variáveis, uma que chama idade, outra que chama produção. E para eu saber a correlação entre idade e produção, eu uso essa função core, tá? Core de correlation, de correlação. Correlação entre a coluna produção dentro do meu conjunto aquisição e a coluna idade dentro do meu conjunto aquisição também. Poderia ser ao contrário, eu poderia colocar idade primeiro, produção depois. Para essa função não tem diferença, tá? Você colocar uma antes, outra depois, porque ela não está querendo ver como idade muda produção ou como produção muda idade, ela só está descrevendo qual é a correlação entre essas duas variáveis. Para esse conjunto de dados que a gente tem uma correlação de 0,98. Lembrando que o valor máximo é 1. Então, né, voltando aqui, é uma correlação positiva. Vamos fazer isso também para o conjunto de dados que mostra a relação entre frequência da palavra e tempo de resposta. A gente vai usar o logaritmo da frequência e o logaritmo do tempo da resposta. Então a gente vai importar esse conjunto de dados, que tem lá de novo, no meu GitHub, vou inspecionar ele, e a gente vê que é um conjunto de dados com 12 observações de 3 variáveis. Word, né, palavra, frequência e RT de reaction time, tempo de resposta, tempo de reação. E aí, em vez de fazer uma correlação entre RT e FREC, né, direto, o que eu vou fazer, na verdade, é o logaritmo. Eu criei o conjunto de dados chamado LP. Então, logaritmo de frequência dentro desse conjunto de dados e o logaritmo de RT dentro desse conjunto de dados, tá? Essa questão do logaritmo a gente vai tratar em outros vídeos. Apenas nesse momento confie em mim, que é o que a gente quer, é como a gente vai analisar esse tipo de dado aqui. E a correlação que nós temos é uma correlação de 0,8, 0,85, portanto uma correlação negativa, como a gente já tinha visto lá naquele gráfico que mostrava uma correlação negativa entre os valores do logaritmo de frequência e do logaritmo de tempo de resposta. Então, a função core nos dá o valor de R. Algumas características da correlação que a gente tem que ter em mente.
a gente não precisa definir uma ordem na sintaxe de core, né? Como eu disse, eu poderia colocar RT aqui e frequência aqui, poderia colocar idade aqui, produção aqui. Eu não preciso seguir uma ordem porque não implica relação de causalidade. Ou seja, eu não estou falando que idade causa um aumento na produção. É claro que, teoricamente, faria até sentido a gente dizer algo nessas linhas, né? Muito provavelmente a criança, um dos fatores que faz a criança falar mais palavras é porque ela viveu mais, né? Ela tem mais tempo de vida, ela tem mais meses. Mas quando a gente faz correlação, a gente não está querendo saber como uma variável influencia a outra. Ou, dito de outro modo, né? Deixa eu voltar aqui. Eu não estou querendo saber como produção muda em função de idade. Mesmo que não houvesse uma relação causal, eu poderia fazer outros modelos, a gente vai ver isso no próximo vídeo, que eu quero descrever produção a partir de idade. Não é isso que correlação faz. A correlação ela só mostra como essas duas variáveis estão relacionadas. Nem toda correlação mostra uma relação de causa. Isso é muito importante. Um exemplo que eu acho que eu já dei em outro vídeo é a correlação que talvez exista entre número de picolés consumidos e insolação, ou queimadura causadas pelo sol. Provavelmente, quanto mais picolés as pessoas consomem, mais insolação existe. Mas não significa que consumir picolé dá insolação. Significa que as pessoas tendem a consumir picolé quando está muito quente. E quando está muito quente, as pessoas tendem a ter mais insolação ou queimaduras por sol. Então, correlação não implica relação de causalidade, tá? É por isso mesmo que não é preciso definir uma ordem quando a gente usa essa função core. E a correlação é uma medida calculada entre duas e apenas duas variáveis. Então, se eu tivesse três medidas, de alguma maneira, se eu tivesse, por exemplo, vamos pensar aqui, além do tempo de resposta e da frequência, eu tivesse alguma outra coisa do tipo nota de concretude que eu também acho que correlacionaria aqui com essas palavras. Eu teria que correlacionar tempo de resposta com concretude, frequência com concretude, depois frequência com tempo de resposta. Eu não posso colocar tudo isso num único modelo. A correlação vai mostrar, então, uma medida entre duas e apenas duas variáveis. Agora a gente vai ver como é que a gente faz esses gráficos que a gente chama de gráficos de dispersão para ver a correlação entre duas variáveis numéricas. A gente vai usar a geometria de on-point. Nessa altura vocês já sabem usar o ggplot, a gente já viu isso em outros vídeos. Conjunto de dados, estética, eixo x e y e de on-point. Então, para tratar daquele conjunto de dados, aquisição, que a gente acabou de importar, eu vou colocar no eixo x a idade, no eixo y a produção. Aqui eu quis mudar, né? Eu coloquei o tamanho das bolinhas igual a 3, para elas ficarem um pouquinho maiores, e só com isso aqui eu já teria esse gráfico aqui embaixo. Notem que eu coloquei idade em x e produção em y. Por que eu fiz isso? Correlação não implica causa, tá? Mas nesse caso de idade e produção, saindo um pouquinho desse tema do vídeo, só da correlação, dá pra gente imaginar que geralmente eu quero estudar produção em função de idade. Eu quero ver como isso aqui impacta a produção. Quando eu quero fazer isso, quando eu estou fazendo um gráfico de dispersão, porque eu acho que uma variável, eu quero estudar uma variável em função de outra, eu quero estudar produção em função de idade, a gente coloca aquilo que a gente quer estudar, que é a produção, no eixo y, e aquilo que é em função de no eixo x. A gente costuma falar isso, vai ficar mais claro no próximo vídeo, de y em função de x. Então, por isso que eu coloquei nessa ordem aqui, tá? Se você está fazendo uma correlação que você não quer estudar um eixo, uma variável em relação a outra, você só quer ver a correlação mesmo, isso aqui não vai ter diferença. Aqui eu organizei dessa maneira porque eu quero ver como as palavras produzidas mudam em função de idade. Por isso que eu organizei dessa maneira, é meio padrão você colocar o que você está estudando no eixo y e
aquilo que você acha que modela isso aqui no seu eixo X. Bom, e aí temos uma novidade que a gente não viu nos outros vídeos, que é o Labs. O Labs, de label, né? Ele permite colocar legenda nos seus eixos. Então aqui, por exemplo, coloquei X é igual idade em meses, perceba que isso vem entre aspas duplas, tá? Você pode colocar espaço, tio, cedilha, tudo que está aqui dentro, pode fazer o que você quiser. Y igual palavras produzidas, que é o que está aparecendo aqui, e caption, veja, tudo isso está dentro de Labs. Caption igual, e aí eu coloquei de onde vem, né, a fonte desses dados. E aí fechei o parêntese, tá? Lembrando que sempre que eu vou passar de uma linha ou outra, eu uso esse sinal positivo quando eu estou usando de ggplot para falar construa meu eixo X ou Y, use uma geometria de pontos e agora coloque essas etiquetas aqui. Nesse vídeo é só isso, no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre regressão linear.